Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Gente, é isso, exatamente isso. Por que que o Grêmio não joga desse jeito o Campeonato Brasileiro? Por que o Grêmio não apresentou esse futebol desde o começo da competição? O que é que mudou no jogo de hoje? Por que que só foi mudar no jogo de hoje? Será que foi uma mudança circunstancial? Será que a mudança vai realmente valer daqui pra frente? O que é que o Mancini fez nesse time na sua estreia com vitória 3-2 pra cima do Juventude? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Para vocês que não me conhecem, prazer, eu sou Cristiano Oliveira. Inscrevam-se no canal. Para o vídeo, clica aqui embaixo, vem junto, inscrevam-se no canal, deixem o like para a gente fazer uma análise aqui nesse vídeo do Grêmio contra o Juventude, vitória por 3-2, muitas coisas funcionaram. Agora, aquele apagão do segundo tempo também não pode acontecer. Vamos falar sobre isso. Inscrevam-se, deixem o like e a primeira coisa, como de praxe, campinho na tela, a escalação de Wagner Mancini, a primeira escalação de Mancini no comando do Grêmio. 4-2-3-1, já era imaginado que isso fosse acontecer, você sabia, aqui no canal, publiquei vídeo sobre isso, a preferência que o Mancini tem pelo 4-2-3-1. Foi isso que aconteceu, Thiago Santos com Vijaçante abrindo o meio campo, Lucas Silva indo para a reserva, Douglas Costa e Alisson pelos lados, aliás, bem no jogo, Alisson será assunto daqui a pouco, calma, Jean-Pierre por dentro, Diego Souza na frente. Só que mais do que isso aqui, mais do que esse desenho, eu quero mostrar para vocês o posicionamento médio do Grêmio do primeiro tempo, tá? Isso aqui é primeiro tempo, porque eu acho importante focar primeiro na etapa inicial, que foi a etapa que mais distinguiu o Grêmio na comparação com ele mesmo de outros jogos do Campeonato Brasileiro. Notem aqui um time mais distribuído, um time mais equilibrado, não é um time torto para um lado, não é um time aglomerado com 5, 6 jogadores na mesma faixa e um buraco do lado oposto, como tinha várias vezes com o Filipão, com o Thiago Nunes também, e para pegar os últimos anos várias vezes também com o Renato. Observa aqui um Douglas Costa mais distante do Wanderson, mas os dois relativamente próximos, embora a distância que eu falo na comparação com o outro lado, o Alisson mais próximo assim do Rafinha, natural. Porque tanto Douglas Costa quanto o Wanderson, eles têm mais arranque, mais velocidade, eles podem jogar mais espaçados um do outro. Do outro lado, não. O Alisson é um cara mais associativo, assim como o Rafinha, ainda mais com o pé trocado, então eles precisam de uma aproximação maior. O 88 que está aqui é o Jean-Pierre, o meia central, mas com um movimento natural de se deslocar pela esquerda, liberando o Vijaçante para sair um pouco de trás, mas também para colar no Thiago Santos e proteger a zaga, ó, zagueiro certinho, um de cada lado, e o Thiago Santos volante entre os zagueiros para fazer essa contenção, para o Grêmio ter essa proteção entre os seus setores, entre a defesa e entre o meio-campo. Gente, qual foi a resposta, o resultado, a consequência dessas organizações no time do Grêmio? Todo mundo foi bem. Aliás, todo mundo não, mas quase todo mundo foi bem. Quando eu falo todo mundo, eu tô falando daqueles que o torcedor tinha um pé atrás e com razão. Por exemplo, aqui no canal Volta e Meia eu falo do Alisson. O Alisson fez um bom jogo. O Alisson foi potencializado nessa ideia. Eu diria que esse modelo... E, gente, para falar uma coisa muito simples, tá? O Mancini aqui, ele tem uma responsabilidade na conversa. Ninguém vai convencer que com 2 treinos o Mancini mudou o Grêmio da água pro vinho, porque não é assim. Do mesmo jeito que se perdesse, também não seria culpa dele. Não é porque ganhou que é tudo responsabilidade dele também. Mas fica evidente que tem alguns pontos que são flagrantes da evolução desse time. Por exemplo, o Grêmio parou de usar a ligação direta, o cruzamento para a área como balão, ele não existiu, o cruzamento na área foi um recurso, o Grêmio fez gol de cruzamento? Sim, fez, mas como um recurso secundário, terciário, como espécie de última alternativa. Não tem o que fazer? Tudo bem, cruza. Com o Filipão, o cruzamento era a primeira alternativa. Aliás, não era uma alternativa, era uma ideia central, uma ideia primária de jogo. Então o Mancini fez com esse time, ou o que o Mancini fez com esse time, pelo menos na base na conversa, na base da primeira impressão, foi potencializar as características desse grupo de jogadores. Se o grupo de jogadores não serve para ficar lá atrás dando balão, então não fica lá atrás dando balão.
Aproxima. Como é que o Alisson gosta de jogar? Aproximando? Tá bem. Encosta o Jean-Pierre nele. Traz o Rafinha de trás. Apertou, o Vijaçante é o desafogo. Apertou de novo, Thiago Santos é o desafogo. Do outro lado, mais velocidade, Wanderson, Douglas Costa, Diego Souza no pivô. E isso, gente, realmente funcionou. A confiança que esse time jogou hoje contra o Juventude foi uma confiança que há algum tempo não se via. E aí eu preciso, estou com a minha colinha aqui para alguns elementos táticos do jogo, mas eu vou até soltar ela aqui para falar de uma análise que não é tática, mas que faz diferença total no jogo. Total mesmo, de verdade. Futebol não se resume só nos numerozinhos ou nos mapinhas que eu trago aqui, tá? O futebol tem muito mental, tem muito psicológico. E a torcida do Grêmio, o ambiente gerado na arena desde antes do jogo, eu preciso dizer que fez total diferença para essa vitória do Grêmio. É óbvio que os 2 gols ali em sequência, no intervalo de 1 minuto e meio praticamente, entre 1-0 e 2-0, é óbvio que esses gols também mudaram o patamar do jogo de uma forma definitiva. Mas talvez eles só tenham acontecido por conta dessa torcida, por conta desse apoio. O torcedor sente que pode passar confiança para o jogador, que muda o estado anímico do jogo e o emocional pesa. O Grêmio era um time abatido, o Grêmio era um time que os jogadores não se olhavam, era um time de cabeça baixa. Hoje foi diferente. Hoje o time ergueu a cabeça, hoje um aproximava. No Grêmio até então, os jogadores não queriam receber o passe, eles se escondiam atrás da marcação. Hoje contra o Juventude era o contrário, os jogadores saíam da marcação e chamavam a bola, porque hoje eles queriam jogar. É claro, tinham confiança, isso faz total diferença dentro de um jogo de futebol. O ambiente gerado pelo torcedor do Grêmio, esse ambiente de apoio, de apoiar até quem não gosta, fez total diferença, porque nesse momento ou o Grêmio se une como um todo, ou realmente ficaria numa situação ainda mais complicada. Para fechar, pessoal, para fechar mesmo, para encerrar o vídeo, calma, tá? O Grêmio venceu por 3-2, não podia ter dado aquela brecha, aquela pane que deu no segundo tempo. O Grêmio teve alguns problemas ali fortes e complicados do ponto de vista defensivo. O Juventude buscou um 0-3 para um 2-3, ligou um alerta ali naquela reta final e isso não pode acontecer. Mas mesmo antes disso é preciso ter calma. Do outro lado era só o Juventude, foi um jogo dentro de casa, numa situação, como eu falei há pouco, atípica. O Grêmio vai encarar outros cenários mais complicados. O que a torcida fez a favor hoje, obviamente as torcidas farão contra o Grêmio quando ele sair de Porto Alegre. Então calma, a situação ainda é complicada, o Grêmio ainda tem uma possibilidade iminente de ir para a segunda divisão. É preciso entender a vitória contra o Juventude como um primeiro passo. O Grêmio precisa de outras 6 vitórias assim, pelo menos, para chegar ali a uns 43 pontos e pensar em dar uma respirada. Mas calma. A estreia do Wagner Mancini foi boa, tem outras várias avaliações para a gente fazer ao longo da semana. Ele vai ter agora um período de 7 dias para treinar o time. O Grêmio volta a campo só na outra segunda-feira, então agora ele vai acalmar, agora ele vai conversar, agora o treinamento de fato vai acontecer para corrigir uma coisa de cada vez. A primeira amostragem do Mancini foi muito boa, mas calma, torcedor, do mesmo jeito que o Grêmio não está decretado o seu rebaixamento, também não está decretado de que agora ele só vai ganhar. Calma, uma coisa de cada vez, a situação ainda inspira cuidados. Tá certo? Eram os recados que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado, espero que deixem um like no vídeo, espero que compartilhem nas redes sociais de vocês e que vocês acompanhem mais conteúdos por aqui. Valeu, gente!